Graça e paz da parte do Eterno, nosso Pai, e do nosso Senhor, Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias. A todos queridos e amados que me vê e que me ouvem neste momento, que as bênçãos de Elohim, nosso Deus, adentre vossos lares neste momento. Amém, amém. O tema que eu vou falar hoje já é algo recorrente, algo que eu falei em uns vídeos, passado, sobre a Torá do Eterno, a Torá e a graça. Eu já falei esse tema, mas eu vejo que alguns irmãos ainda não compreenderam e ainda não entenderam verdadeiramente o sentido profundo da palavra Torá. É comum em quase, que em total, vamos dizer assim, é comum em quase, na totalidade da religião cristã, não toda, mas uma boa parte, uma boa porcentagem, de dizer que a lei de Deus acabou. A lei passou. Agora, eu sou um apologeta. O que é isso? É uma pessoa que defende as Escrituras. Em outras palavras, não confundindo, não trazendo palavras difíceis de se entender, direto ao ponto. Ah, ele falou isso, aquilo, outro. Tem nas Escrituras? Não tem, então não vale. Ah, mas vamos fazer uma exegese, vou fazer uma interpretação, viajar no tempo para ver o que de fato aquela palavra quer dizer em sua profundidade, de acordo com a cultura da época, porque como quem está acostumado a me ver sabe que eu já falei, já disse que as Escrituras Sagradas, elas são judaica, foi escrita por Yahudim, judeus, com exceção de um manuscrito, de uma carta, de uma epístola, de um testemunho, que é Lucas, que era grego, né? Só, com exceção dele, que não era judeu. Todos os demais eram Yahudins, judeus, todos eles. Mas a cultura, em peso, é judaica, e muitas expressões, como vocês que estão acostumados a me ver, eu já falei muitas vezes, já mostrei muitas vezes, que ela mostra o contexto, de fato, de acordo com a cultura do tempo. As expressões são ligadas ao povo judeu. Muitas expressões. Tem coisas para eles e tem coisas para nós, para toda a terra. Mas muitas expressões, modo de pronunciação de muitas coisas, tem a ver com ele. Então, diz uma palavra, para mim quer dizer uma coisa, sim, mas não foi escrito na minha cultura. Foi escrito na cultura deles. O que quer dizer de fato? Então a gente vai lá pesquisar e tudo mais. Pronto. Aí diz uma coisa, rapaz, isso não tem nas Escrituras. De onde você tirou isso? Que isso não tem nas Escrituras, então não vale. Um apologeta, ele defende as Escrituras. Você fala uma coisa, tem nas Escrituras, não, então não vale. Isso é um apologeta. Ele defende as Escrituras do jeito que está aqui. Na cultura, de uma forma geral. De fato, como foi escrito. Está dizendo... Existe tantos mil. Deixa eu olhar. Vamos malhar nos originais. Na língua original. Tem não. Mentira sua. Compreensão humana. Não tem nada a ver. É o que tem e o que não tem. Pois bem. Vendo que alguns irmãos ainda têm essa linha de pensamento. A lei passou. Eu já venho falando. E falei muitas vezes que muitas coisas que está traduzido, vamos penetrar fundo. Eu quero que vocês reflitam agora sobre esse tema, conseguir compreender. Muitos irmãos, muitos cristãos, muitos irmãos, eles interpretam a lei de Deus com os olhos farisaicos, com os olhos dos fariseus. Por exemplo, quando se toca no Shabat, no sábado. Ah, o sábado passou. Veja, Jesus Cristo trabalhou no sábado, Jesus Cristo curou no sábado. Muitos dizem isso. Mas vamos analisar, vamos penetrar fundo. Eu quero que vocês parem agora e reflitam. Muitos, vindo por causa de suas doutrinas erradas e uma linha de interpretação errada, cria isso. Primeiramente, Torá, que nas nossas Bíblias tem traduzido como lei. Não é lei. Torá não quer dizer lei. Pronto, já pego por aí. E o que quer dizer? Orientação, instrução. É isso que quer dizer. Sim, por que não botaram aqui? Agora você pergunta para o pastor, você pergunta para um grande líder,
religioso ou para irmãos, a lei de Deus passou, passou. Nós não estamos vivendo mais no período da lei. Estamos vivendo no período da graça. Pronto, tudo bem. Aí você começa a conversar com ele, depois bota uma casca de banana. Aí você começa a conversar com ele, depois chega e diz: as orientações e as instruções de Deus para a nossa vida passou? Não, passou não. Oxe, nesse instante você disse que passou. Aí você pega logo a pessoa assim. Não, eu disse, as orientações de Deus para a nossa vida passou? Não, passou não. Nesse instante você disse que passou. Por quê? Como eu já disse, muitas palavras na nossa língua, trazendo do contexto original para nós, muitas não conseguem captar o verdadeiro sentido da palavra. E outras são manipuladas. Eu posso dizer isso. E muitos estudiosos podem dizer isso, porque eu tenho várias Bíblias. E se eu começar a pegar partes e palavras das traduções, eu vou trazer aqui de um só capítulo, em cima de uma leitura de bem umas 7 Bíblias que eu tenho aí, começo a ler e vocês vão ver várias diferenças. Aí, agora é claro, você tem que ver variação, você tem que ver que aquela palavra no seu original tem várias traduções. Não é que ela tem várias traduções, ela tem vários modos de se expressar que correm para o mesmo sentido. Pois bem, mas quando você analisa muitos pontos, você vê muitas coisas, muitas letras, muitas palavras que não traz o sentido total do original. Aí fica vazio. Eu entendo, muitos irmãos às vezes não têm um recurso de comprar uma Bíblia mais profunda. Ou muitos, como diz, não tem muita paciência não de estar buscando essas coisas não. O líder disse está dito. Ou se baseia naqui, já estamos falando no tema lei, disse, a lei foi abolida, tem dizendo. A lei foi abolida. E pronto. Mas a Torá do Eterno não quer dizer lei em seu original. Ela quer dizer orientações e instruções de Deus para a minha vida. Para uma vida feliz. Para uma vida feliz, sossegada, em paz e longa, próspera nesta terra. Lei soa como algo obrigado. E Deus não obriga ninguém a nada. Ele coloca 2 portas abertas, 2 caminhos diante de você. Uma porta que te leva para a vida e outra que te leva para a morte. Você escolhe. Eis que ponho a porta aberta diante de vós. Olha aí. Eis que ponho portas abertas diante de vós. Existem 2 caminhos. Um estreito, o que leva à vida, espinhoso, mas te leva à vida. E o caminho largo, que é o do mundo, é delicioso, prazeroso, mas te leva à destruição. Ele não obriga, não pega você assim, vá para ali ou vá para ali, não. Ele te indica, escolha da vida, mas ele coloca 2 diante de você. É você que escolhe. Agora, muitos irmãos não conseguem compreender e ver esse tema lei, que no original, quando você traduz, não que trazido por lei, que fica mais fácil de atacar as orientações e instruções de Deus. Diz que passou, lei passou. Que é isso? Algumas coisas ligadas, que total, os 5 primeiros livros da Torá, que traziam nas Bíblias cristãs, é lei, mas que não dá, é muito além disso, vai muito além disso. Quando você vai no contexto original, orientações e instruções, é o que quer dizer, você encontra lá nos 5 primeiros livros da Bíblia, que é a Torá. Tudo tem toda, de alimentação, regra de conduta, leis que nós temos hoje. De onde vem que não pode matar? De onde vem que não pode roubar? De onde vem? Da lei de Deus. Não matarás, não roubarás, senão tu vai preso. De onde veio? Da lei de Deus, que é estabelecida desde quantos anos? Então todo o contexto de lei, de comportamento e regra de conduta e de convivência humana, Deus deu. Agora muitos não seguem. Aí você vem dizer que as orientações, vou trabalhar aqui com tradução direta. Não com tradução errada. Tradução errada. Vou direto. Quer dizer que as orientações e as instruções de Deus passou? Aí você vai jogar casca de banana. A lei de Deus passou, passou.
Aí conversa, aí daqui a pouco eu jogo. As orientações e as instruções de Deus passou? Não. As orientações que Deus deu para a nossa vida passou? Não, passou não. Nesse instante você disse que passou. Está vendo como as traduções, quando você não estuda, você é levado ao engano. Vamos trabalhar agora numa passagem e vamos penetrar. Eu quero trazer você a uma reflexão. Vejam só aqui, ó. Essa versão é do hebraico, direto. Trazida todo o sentido da palavra. Vejam só, essa pequeno capítulo e versículo, direto, para você ver que já vai vir diferente um ponto. Mas aí eu vou explicar. Vamos lá. Não pensem quem... Olha, Matitialhu, no original hebraico, trazendo para nós Mateus, transliterado, adaptado ou modificado, como dizem. Vamos lá. 5, Mateus 5,17. Não pensem que vim abolir a Torá ou os profetas. Não vim abolir, mas completar. Olha só. Mas completar. Oxe, na minha Bíblia diz cumprir. Aí muitos dizem, Jesus veio cumprir já tudo por mim. Ele veio cumprir, sofreu sem merecer por um miserável igual a mim e a você, para você descumprir, viver adulterando, viver roubando, viver se prostituindo, viver mentindo, porque vive na graça, como se a graça anulasse as orientações, as instruções de Deus, que é traduzido na nossa Bíblia como lei. Quer dizer que a graça anula a lei. Aí, muitos vivem com esse contexto que a graça anula a lei. Aí, no contexto original, a graça anula a Torá. Aí Paulo chega e diz, porque nós estamos vivendo na graça, vamos abundar em pecado. Vamos pecar para que a graça abunde sobre nós. Paulo disse. É assim? Muitos pensam. Paulo diz, porque vivemos no período da graça, vamos viver pecando deliberadamente, para que ela abunde em nós. É isso mesmo? Paulo diz. De forma nenhuma. A graça, você vai lá para Romanos 3,4, que diz, se não me foge a memória agora nesse momento, se eu errei o capítulo ou versículo, me perdoe. 3,31. Romanos 3,31, é isso mesmo. Se eu estiver enganado, me perdoe. E ele fala assim, a graça, a fé que nós temos no Messias. Não, deixa eu pegar aqui, é melhor a gente ler de cima, não é mesmo? Porque aí não fica de palavra ou palavra humana. Vamos falar aqui tudo de cima, do jeito que está escrito em Romanos. Romanos 3,31. Para não ficar em palavra humana. Se aqui é de cima, então vamos para de cima. Nada de pensamentos ou palavras de homem. 3,31. Deixa eu ver aqui. 3,31, não. Não. Romanos. Vamos lá. Aqui tem um negócio de... Tem vídeos que eu já assisti que o pessoal gosta de editar. Eles editam, não, a parte... Eita, me esqueci dessa parte aqui. Corta. Vou me emendar. Não. Aqui é ao vivo. Aqui é na sinceridade. Nada de coisa falsa ou adaptação, não. É de cima. Vamos ver aqui. Olha aqui. Veja a expressão de tradução. Romanos 3,31. Segue-se, então, que abolimos a Torá por meio da fé? De maneira nenhuma. Ao contrário. Confirmamos a Torá. E aí? Mas vamos lá. Aqui diz, eu não vim abolir. Aí tem tradução. Vamos para as variações de traduções. Vamos estudar aí. Eu não vim abolir. Tem traduções que dizem, eu não vim destruir. Eu não vim abrogar. Dependendo das traduções, tem essas expressões. De uma mesma palavra. Eu não vim destruir. Eu não vim abolir. Eu não vim abrogar. Nem a Torá, que traduzindo, que nas nossas traduções tem lei, mas não trazendo a Torá não quer dizer lei. Quer dizer orientação e instrução. Então vamos trabalhar esse texto traduzindo. Eu não vim abolir. Eu não vim destruir, de acordo com a variação. Eu não vim abrogar a Torá, as orientações e as instruções de Deus. Não. Aí nas traduções cristãs, grande parte das traduções diz, eu vim cumprir. Essa minha tem completar.
Na Peshita, em aramaico, diz: eu vim torná-la plena. Olha aí. Vamos lá. Quando eu disse no início dessa mensagem que os irmãos só têm uma falsa impressão, são enganados pelos seus sistemas religiosos e enxergam a lei de Deus, a Torá do Eterno, pelos olhos farisaicos, por quê? Jesus, quando toca no assunto do sábado, eita, só falta você ser apedrejado por esse tema. Quando fala em sábado, o povo já vê que é da pedrada. Aí diz, só os adventistas guardam o sábado. Perdão, está falando dos irmãos. Assim, adventista está falando de religião alheia. Mas diz assim, só como exemplo, como falam. Mas só os adventistas guardam o sábado. Não, o que é isso, rapaz? O judaísmo nazareno entende que o Shabat, se eu não roubo ou não mato, são 10 mandamentos. Eu não roubo, não mato. Não roubarás, não matarás, não darás falso testemunho, não farás imagem de escultura para se prestar perante ela, não cobiçai os bens do teu próximo. Todo esse contexto, se tudo isso está englobado na lei moral do Eterno, contido nos 10 mandamentos, o Shabat, o sábado, o descanso espiritual, a dedicação ao Senhor, está ali também. Mas não vamos tocar nesse ponto. Nesse ponto, os nazarenos, os messiânicos e vários, a Igreja Batista do Sétimo Dia e várias outras que nasceram, que não tem nada a ver com a Igreja Adventista, seguem essa mesma linha. Porque lá está escrito. Mas abolir não precisa disso. Então, tudo bem. Aqui ninguém está tocando, nem julgando, nem massacrando o irmão, nem dizendo que é ou que não é. É esse ponto que eu quero trazer, não é trazendo isso. Pois bem, quando você para e se depara para o contexto, vamos para o original, já que esse manuscrito de Mateus, também conhecido por aí como Evangelho dos Hebreus, ou dos Ebionitas, quando for analisado e encontrado o Evangelho dos Hebreus, tinha também um Evangelho dos Ebionitas, comparado com essa carta, esse manuscrito de Mateus. E viram que era semelhantemente idêntico. Era o mesmo que Mateus, quando escreveu inicialmente esse seu testemunho da vivência com o Messias, ele escreveu originalmente em hebraico. Agora depois foi transcrito por aramaico e por grego, que chegou até nossas mãos pelo manuscrito grego. Chegou até nós com o grego, né? Mas a história conta que ele escreveu inicialmente em hebraico, para os judeus, para eles testemunharem e verem de fato que Jesus era o Messias prometido. E depois foi transcrito por aramaico, para as outras pessoas que falam aramaica. E grego, foi o que chegou até nós, o grego. Quando você vai para o grego, que nas grandes partes dessa tradução, desse capítulo de Mateus 5,17, cumprir, lá, quando você olha, está o grego, o vocábulo plero. Vamos lá. Plero. E o que quer dizer esse vocábulo? Cumprir, completar, preencher, dar o verdadeiro sentido, tornar pleno, trazer a verdadeira interpretação. Aí eu pergunto aos irmãos, já me falaram isso. Porque pelos seus líderes só colocam a Torá do Eterno, o modo de interpretação da lei, como quer dizer na cristã, pela visão dos fariseus. Como se Deus, quando criou, deu as orientações a Moisés para repassar ao seu povo e para toda a humanidade. Como ele disse inicialmente, está lá nos 5 primeiros livros das Escrituras, 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, né? Levítico, Números, Deuteronômio, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim, no hebraico, né? Que é os 5 primeiros livros nossos, é Gênesis, é Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, né? Todos esses 5 livros aí, os 5 primeiros, quando você pega esses 5 primeiros, está lá, toda a lei. Como se lá, nos mandamentos que o Senhor deu na parte da lei moral sobre o Shabat, sobre o sábado, se lá está dizendo que eu não posso fazer o bem ao meu próximo no sábado. Muitos irmãos falam isso porque eles não leem, eles não estudam a lei do Eterno, eles não leem os 5 primeiros livros, porque pelos hereges do passado, que destilaram esse veneno até hoje, o Antigo Testamento, o Primeiro Testamento passou, acabou. Dali só vale para mim, que me interessa é o dízimo. Só o dízimo vale. O resto passou, eu não quero saber. Dali eu só o dízimo e o que me convém. Mas o resto eu descartei. Aí não leio mais, só pega pontos que me interessam. O que não interessa não pega mais. Você parte para os 5 primeiros livros da Bíblia, tem tudo isso. Eu quero que alguém me mostre que o Senhor Eterno dizendo que no sábado eu não posso curar
o meu próximo. Quem tem um dom. Quando Jesus disse com os líderes fariseus, os líderes religiosos, fariseu era um dos partidos do judaísmo daquele tempo, era o mais forte, era o primeiro. Eu até toquei aqui atrás nos vídeos, os essênios. Os essênios ficavam em terceira classe, mas eram os mais santos, os mais perfeitos. Porque fariseu, mas nem todo fariseu era ruim. Queria parecer ser uma coisa que não era. Nem todos. Era só uma nata. Eles eram os mais fortes. É só uma nata, não todos. Tinha uns honestos, sinceros. A sua doutrina era sincera. Eles que eram mau caráter. Alguns, mau caráter, um grupo, uma cúpula. Como hoje tem nas igrejas, uma cúpula, mau caráter. Mas nem todos são. Nem todos o são. Então, os líderes fariseus, quando o Senhor deu a sua Torá, suas orientações sobre sua lei, sobre as suas instruções, deu as suas orientações e as suas instruções sobre as regras humanas, todo aquele contexto, ele deu ali, os líderes religiosos, tempos depois, começaram agora a acrescentar, a agregar coisas que Deus nunca tinha dito. Aí hoje muitos irmãos seguem essa linha. Como assim? Quando, por exemplo, falamos sobre o sábado. Jesus curou no sábado, Jesus trabalhou no sábado. Tá vendo? Os seus discípulos estão pegando espigas e comendo, que não é permitido na lei falar. Aí Jesus deu uma explanação sobre o que Davi tinha feito um tempo atrás e ficou sem culpa. Aí os irmãos pegam isso para si, para na hora de se justificar. Minha gente, a lei de Deus não é interpretada pelos olhos daqueles líderes religiosos fariseus daquele tempo, não. Mas muitos só têm essa visão. Eu perguntei para um e pergunto para vocês aqui, quem possa estar me vendo, aonde? Leiam a lei de Deus. Precisa se estudar a Torá de Deus. Aonde é que Deus, no dia de sábado, disse, não é permitido fazer o bem ao meu próximo, se o cumprimento da lei é o amor? Aonde é que ele deu? Mas muitos só vê essas passagens dos evangelhos, o Senhor combatendo com os líderes religiosos, picaretas, como se ele viesse hoje, seria a mesma coisa. A interpretação errada da palavra de Jesus. Porque cada igreja tem sua doutrina. Se Jesus veio e deixou algo, uma coisa só, porque tem milhares de placas, quase 5.000 placas, cada uma com a doutrina e uma linha de pensamento diferente. Se Cristo trouxe só uma. Isso é um exemplo real, exato de como era no tempo de Cristo. É claro que não existia esses números de placas todo. Né? Existia menos, bem menos. Mas a linha de pensamento era assim. Tinham a Torá como base, mas cada um tinha um processo de interpretação da lei de Deus diferente. Aí vem, eu não vim abolir as orientações nem as instruções. Né? E nem o testemunho que os profetas deram. Não. Eu vim do grego plero, o vocábulo que é traduzido nas nossas Bíblias como cumprir, do grego plero, eu vim completar, eu vim preencher, eu vim torná-la plena, eu vim dar o verdadeiro sentido. Agora vem o checkmate. Eu vim dar a verdadeira interpretação que os líderes religiosos, a cúpula dos líderes religiosos, criaram coisas que meu pai nunca disse, que o Eterno nunca disse. Distorceram completamente a palavra de Deus, agregando coisas a mais do que Deus nunca tinha dito. A mesma coisa hoje. A mesma coisa hoje. Coisas que as igrejas fazem que eu vejo, eu estou dentro, eu vejo, que não tem nada a ver, não tem na Escritura, nem na lei de Deus. Deus nunca disse. E muitos irmãos fazem coisas que não tem de jeito nenhum nas Escrituras Sagradas. E Jesus veio dar aquela verdadeira interpretação. Nunca destruir. Eu vim com a missão, com essa confusão aqui toda. Eu vim dar a verdadeira interpretação. Que o cumprimento da lei do meu Pai é o amor. Estou parafraseando o todo o sentido profundo dessa mensagem, dessa palavra. Eu vim trazer o amor, mostrar a verdadeira interpretação da lei de Deus. Aí você vê em vários profetas falando. Eu até fiz uma pregação uma mensagem sobre essa. O profeta chegou e o povo começou a dizer, como é que eu faço para agradar a Deus? Será que eu devo pegar várias juntas de boi e sacrificar e dar em sacrifício? Ou eu devo pegar trigo, boa
colheita de trigo e entregar a ele. Ou sacrificar o meu filho, o meu primogênito. Aí o profeta inspirado por Deus disse: Ô povo de Israel, será que vocês ainda não compreenderam verdadeiramente o que Deus quer de cada um de vocês, de cada um de nós? Misericórdia eu quero, e não sacrifícios. Muita gente bate no peito. Aí tem aí nas igrejas campanhas e mais campanhas, correntes e mais correntes. É óleo ungido, é água ungida, é detergente ungido, é vassoura ungida, um monte de coisa, é correntinha, é anel, é chave, não sei de quê. É um monte de coisa fazem. Mas quando sai da igreja são perversos e malignos, fuxiqueiro ruim. Vê o outro passando fome, o necessitado passando fome, serra as entranhas, pode ajudar, mas não ajuda. Para que servem os sacrifícios? Se o Senhor disse: misericórdia eu quero, o principal, amor, paciência, autoajuda entre vocês, irmãos, seres humanos, paz, acabar com a guerra, um ajudando o outro, o amor ao que não tem o que comer, ao que não tem o que vestir, é isso que eu quero, conhecimento de mim, ele diz, mais do que o holocausto. Oséias 6,6, Rochear, Oséias 6,6. Jesus diz a mesma coisa. Se vocês soubessem, com os líderes religiosos, ele falando da época, se vocês soubessem o que era misericórdia eu quero, e não sacrifício. E os líderes religiosos da época, fariseus, saduceus e vários outros, agregaram coisas a mais, interpretaram coisas a mais que Deus nunca tinha dito e se ligaram. Ou seja, para vocês entenderem, rodeado mais direto, legalismo. Legalismo de hoje, essa igreja está cheia. Se o irmão tem igrejas que adaptam para o irmão direto viver de calça. Se pegar o irmão na rua de bermuda ou de camiseta, olha, está desviado. Oi, tudo bom, tudo bom. Se vê eu de calça e de camisa até aqui, Pai do Senhor. Se vê eu de bermuda e de camiseta, oi, quando eu passo, aí diz, olha mulher, está desviado. Está desviado, olha, ele está de bermuda e de camiseta, está desviado ele. Aí no outro dia me vê de calça, de camisa comprida. Oi, irmão, Pai do Senhor, tudo bom, tudo bom. Aí eu passo. Olha, ele voltou para a igreja. Minha gente, olha só o legalismo. Isso é o legalismo, é a mesma coisa que tinha na época. Agregava vários apretextos, várias coisas em cima, mas o mais importante, Jesus dizia, ele não fazia. A misericórdia, o amor, a fé e a justiça. Jesus veio dar a verdadeira interpretação. A verdadeira interpretação sobre a lei, sobre a Torá. As orientações e as instruções de Deus. Eu vim cumprir, mostrar, completar, preencher, dar a verdadeira interpretação, torná-la plena, mostrar a vocês o que o Eterno quer de cada um. Aí diz, mas Deus criou um novo mandamento. Qual? Amar a Deus com todo o teu coração e amar o próximo a ti mesmo. É o novo mandamento que ele deu. Que é isso, minha gente? Eu não estou dizendo que vocês não leem a Torá do Eterno, não leem os 5 primeiros livros da Bíblia. Em Deuteronômio tem a mesma coisa. Deus diz, amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a tua força, de todo o teu entendimento, com todo o teu coração. E amar o teu próximo a ti mesmo. Como Jesus veio trazer um novo mandamento, se lá em Deuteronômio Jesus, que era Deus, que é Deus, ele já tinha dito, ele mesmo tinha dito, lá no meio, através de Moisés, para repassar o povo, ele já tinha dito, amai o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, com toda a tua força e com todo o teu entendimento, e amar o teu próximo a ti mesmo. E aí, como ele veio trazer um novo mandamento? Se ele mesmo já tinha dito lá no passado, no tempo de Moisés. Como a própria palavra, por isso que os irmãos têm que estudar o contexto. Quando você estuda e vai fazer a tradução, aí você entende. E lê todas as escrituras, você vê. Não existe esse negócio de você ler os Ketuvim Netzharim, os escritos nazarenos, os escritos apóstolos, a nova aliança, o Novo Testamento, sem o Taná, os primeiros escritos, ou seja, nas Bíblias cristãs, Antigo Testamento. Não tem como. Você precisa de os dois. Jesus teve que se esvaziar da sua glória e vir a essa terra trazer a verdadeira interpretação. Aí vem o líder religioso, olha, no dia de sábado o teu discípulo está fazendo o que não era permitido naquele dia. Olha eles catando as espigas para comer. Misericórdia eu quero. A lei de Deus, Deus diz, as orientações que Deus deu a todos nós é assim. Mas o amor, a misericórdia,
cumpre toda ela. Estou um dia de sábado em casa, hoje, atualmente. Olha só, a visão dos fariseus, líderes religiosos. Vamos trazer hoje a visão deles. Estou em casa hoje. Aí chega alguém, num dia de sábado, aí tem alguém batendo na minha porta. Irmão, a visão farisaica. Aí muitos irmãos têm essa visão. Ele interpreta a lei de Deus pela visão deles, pelo que viu. Nunca o que Deus deu. Nunca o que Deus disse. Aí bate na minha porta, dia de sábado. Irmão, oi, eu estou com fome. Dava para o senhor... Tem alguma coisa para eu comer? Ah, não. Hoje é Shabat. Hoje é o sábado do Senhor. O que tem ali foi feito um dia antes, porque, de acordo com a lei de Deus, você quer assistir os 10 mandamentos de Moisés, sabe do que eu vou falar? Naquele dia você não pode fazer nada em termos de alimentos. Você tem que praticar um dia antes. Na sexta você prepara todo o seu alimento e no Shabat, no sábado, está toda lá a comida. É um dia de oração, um dia de reflexão e estudo da palavra de Deus. É um dia consagrado completamente a Ele e às boas obras. Não só aquele dia, como todos os dias, é claro. Mas aquele dia em especial, porque você trabalha a semana todinha, não tem um tempo para se dedicar a Deus. E aquele Deus é um dia de você estar com o Pai. Então é aquele dia que você se dedica completamente. A mais o estudo da palavra e muitas outras coisas mais. Aí nesse dia você não faz comida, porque já está pronta de sexta. Você só vai pegar, já está pronto, você vai pegar e botar na mesa e comer. Até o pôr do sol. Porque pelas escrituras sagradas, pela Bíblia, é um calendário de um pôr do sol a outro. Por exemplo, já anoiteceu. Já anoiteceu, pronto. Já é sábado. Pelo contexto das escrituras, contexto judaico. Né? E pela Bíblia, pelas escrituras, é assim. Mas uns hereges romanos mudou. Aí botou para meia-noite. Aí continuou. Por exemplo, perdão, falei sábado, não. Hoje, esse vídeo que eu estou gravando aqui sábado, né? Por exemplo, já é domingo. Pronto, pôr do sol, já chegou o pôr do sol. Já é a noite. Pronto, já é domingo. 6 horas, mas já é domingo. Pelo calendário bíblico. Aí já é domingo. Mas os hereges daquele tempo mudou o calendário. Uns hereges mudou. Romanos mudou e botou para meia-noite. Aí as coisas agora, o calendário é de meia-noite a meia-noite. Aí 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. Aí você olha. 2 horas da manhã é. Aí você olha pro tempo. 2 horas da manhã como? Você ainda está de noite. 2 horas da manhã? Como? Se não tem sol ainda. Você vê. O da Bíblia não é assim. O das Escrituras não é assim. É de um pôr do sol ao outro. Então, aí chegasse o irmão na minha porta. Aí eu disse, não irmão, está com fome, aguenta aí. Só quando o pôr do sol se chegar, lá para as 6 horas, o sol dormir, baixar, chegar à noite. Aí já é domingo. Aí pronto. Aí eu posso ir ali na venda, ou no mercado, e comprar alguma coisa para te dar, mas agora eu não posso. E o que tem é isso, já está a continha para a família. Posso não. Isso era os fariseus. Está morrendo, irmão. Eu tenho um dom de cura. Eita, eu estou precisando que o Senhor me cure. No Shabat não, só mais tarde. Essa é a visão dos fariseus. Mas a visão da lei de Deus, da Torá, por isso que eu digo, estudem ela. Nunca, jamais diz isso. Por isso que o Senhor veio. Está lá, no original, plero. Completar, preencher, dar o verdadeiro sentido, torná-la plena, dar a verdadeira interpretação. Olha só o sentido. Aí eu vim mostrar que não. Aí, pela lei de Deus, verdadeiramente, a verdadeira interpretação, usando Jesus como a chave hermenêutica, que muitos não usam. Chegou o irmão batendo na minha porta, precisando de alimento. Irmão, eu estou precisando, eu estou com fome, tem alguma coisa para comer? Eu não tinha. Verdadeiramente, porque eu deixei a comida nas contas certas, já para não fazer, né? Mas vamos ali no mercado. A lei de Deus, a verdadeira interpretação que Jesus trouxe, a lei de Deus, vamos lá no mercado. Não é visão do fariseu e nem os irmãos hoje estão seguindo linha de interpretação dos fariseus. Visão da interpretação, como se a lei de Deus fosse a dos fariseus, de modo nenhum. É os 5 primeiros livros, vamos lá ler, está lá. Misericórdia. Vamos lá no mercado. E eu ia com ele no mercado e comprava algumas coisas. Toma, irmão. Estou com fome, minha família. Interpretação de Jesus, verdadeira. Estou com fome, minha família. Veio no sábado. Eita, umas espigas de milho. Vou lá, colho e como. Misericórdia. A misericórdia e o amor praticado ao meu próximo, porque quem ama o próximo ama a Deus, cobre e cumpre toda a lei de Deus. Todas as orientações e as instruções de Deus, ela se cumpre com o amor. Verdadeiramente.
Disse Jesus à multidão: ei, o rapaz, o deficiente que tinha a mão troncha, a mão atrofiada, disse para os líderes religiosos: é permitido fazer o bem no Shabat? E no aramaico Shabbatot, no hebraico Shabbat, para sábado, dia de descanso. É permitido fazer o bem ou o mal neste dia? Olha só. Estenda a tua mão. Estenda a tua mão. E ele ficou curado. Aí ficaram loucos. Oh, ele quebrantou a lei de Deus, a lei do Senhor. Que é isso? De forma nenhuma. Quando você estuda e lê completamente o contexto da lei de Deus, você vê o cumprimento que Paulo não pregava contra as orientações de Deus nunca. Ele disse: o cumprimento dela é o amor e ela é justa. Quando você faz o uso correto dela, Paulo diz, quando você faz o uso correto dela, ela é justa. Mas quando você só aparenta algo de santidade, como muitos hoje, e por trás é uma serpente, tudo aquilo é anulado. De nada serve. Você é um fariseu moderno, que diz e não pratica. Vocês colocam fardos pesados demais nas costas das pessoas. Disse Jesus aos líderes religiosos da época. E não move um dedo para ajudar a carregar ou tirar o peso deles. Porque as interpretações que eles davam da lei era puro legalismo, como vemos hoje na igreja. Eu vejo cheio de legalismo nas igrejas. Irmãs que não podem cortar cabelo, que não depilam o cabelo das pernas, que não tiram o cabelo das axilas, que nada disso elas fazem, porque as suas doutrinas não permitem. Já outra vocês chegam e tudo mais. Para você, isso aí é legalismo. Eu querendo me demonstrar agora, cheio desse legalismo, não corta cabelo, anda com vestido até a ponta do calcanhar, mas perversas, línguas ferinas de cobra. É claro, não estou falando de todas as irmãs, jamais. Tem mulheres de Deus, mulheres compromissadas, e tem homens de Deus, mas tem um monte de vibra e cobras que querem aparentar diante do Senhor uma aparência só pela casca. Se julgar, como eu posso dizer assim, se promover, se justificar diante de Deus por obras, por legalismo, aparência, mas a obra verdadeira, a transformação verdadeira, que é aqui, ó, passou longe. É igual, no mesmo nível, ou pior. Ou nem se compara muitas vezes, de ser comparada muitas vezes com a mulher do mundo. Olha, porque tem muitas mulheres do mundo decentes, honestas, verdadeiras, sinceras. Onde você, mocinha, que anda dentro da igreja toda encapuzada, da ponta do calcanhar até o fio de cabelo, envolvida em legalismo, nem se compara a ela. Porque ela só precisa aceitar Jesus na vida dela. Só isso. Mas é um reflexo de uma mulher íntegra. Enquanto você, dentro de um templo, se justificando por obras, eu posso dizer de você que você é uma verdadeira serpente. Porque os seus atos te condenam. E aí? Deus quer de nós verdadeiramente a misericórdia, o amor, a fé, a justiça, a paz de nós. Tudo isso é o cumprimento da sua Torá. Não podemos olhar nem dizer que as orientações do Eterno passou. E nem que a morte de Cristo acabou com as orientações, com a Torá do Eterno. A graça não anula a Torá. Ela, como ele diz nessa tradução, e o próprio nome do grego plero quer nos dizer, ele completa, ele preenche, ele dá o verdadeiro sentido, ele dá a verdadeira interpretação, ele cumpre, ele torna plena. Na Pesquisa Aramaica diz assim, torná-la plena. Ele torna ela plena. E aí? E completa. Ele não veio passar por tudo aquilo para que eu continue vivendo na mesma carnice, mas sim que vive em novidade de vida. E todo o cumprimento da lei de Deus, da sua Torá, é o amor. É o amor. Porque quem ama o próximo, ama a Deus. Estudem os 5 primeiros livros da Torá.
Os 5 primeiros livros da lei. Conhecido no meio cristão, nosso meio, como Pentateuco. Né? Os 5 primeiros livros, leiam. E vocês vão ver que Deus, tocando no assunto do sábado, nunca disse que no sábado não era permitido fazer o bem, que eu não podia matar a fome do faminto, que eu não podia comprar nada para dar ao faminto. De forma nenhuma. Misericórdia é meu próximo. É o que Deus quer de cada um de nós. Nunca ele disse. Igual o líder religioso dizia, dos tempos de Jesus dizia. E ele veio dar o verdadeiro cumprimento. O amor, a atenção, a salvação. Como o próprio nome dele quer dizer. Yeshua. O eterno, Yahvé, Yahu, Yah, Yahweh. É a salvação. Eu sou o que sou. É a salvação. Entenderam, amados? E é esse o ponto. O cumprimento de tudo isso é o amor. Agora é claro que era o contexto de 613 Metzivar, 613 mandamentos. Muitas coisas eram temporárias e muitas coisas se cumpriram nele, no Messias, o nosso Cordeiro. Muitas coisas se cumpriram sim nele, mas outras, irmão, e continuam válidas. Não posso abrir minha boca e dizer que foi aniquilada. Como eu digo que é aniquilada, se na minha igreja ainda cobra dízimo, se na tua igreja que possa estar me vendo cobra dízimo, dízimo faz parte da antiga aliança. São 613 mitzvot, mandamentos. Ah, mas Jesus falava, ele tocou no assunto do dízimo, no novo, mas também está lá nas escrituras. Como era de seu costume, no sábado ele ia para a sinagoga. E deu a verdadeira interpretação, que no sábado, nunca, em hipótese nenhuma, ideia nenhuma, a verdadeira interpretação da lei, estava proibido de eu praticar a justiça ao meu próximo, a misericórdia ao meu próximo. Os apóstolos vinham com fome de uma caminhada e parar numa plantação de cereal, catar umas espigas para comer. Pode não, fico com fome. Nunca, porque a misericórdia é o cumprimento da lei, o amor. De forma nenhuma. Ou uma pessoa precisando de uma cura, Jesus podendo dar a cura, não posso dar não. Como os fariseus diziam, tem 6 dias para fazer isso. Tem 6 dias para fazer, no sábado não. E a misericórdia, o amor, cumpre a lei. E ele dizia, estenda a mão, está curado. E aí? Se vocês forem lá, forem ler verdadeiramente, vocês vão ver que coisas temporárias relacionadas, qualquer dia eu paro para fazer uma explanação mais profunda disso. Coisas temporárias, tinha escravo, era algo temporário, passou hoje. Passou e não passou, né? Porque só mudou o nome. É funcionário, é colaborador, né? Mas é algo mais moderno, né? Mas aquele escravo de corrente no pescoço, preso, não pode sair, não. Isso aí passou. Lei relacionada à higiene, várias coisas devido à evolução, água e muitas coisas, mas mudou, né? Mas tem outras não. Se ainda você se vê em meio àquela mesma situação, tem que entrar de novo, que é para o seu bem. Lei de alimentos e muitas outras coisas. Ah, mas Jesus aboliu, uns irmãos comem porco. Aí diz, mas Jesus levou na cruz, mas continua o povo morrendo com verme de porco na cabeça, ficando deficiente com verme de porco agora. A mulher morreu, recente amigo de um colega meu, morreu com verme de porco na cabeça, mas Jesus levou na cruz. Olha só, pare e reflita. Pare e reflita. Jesus, o Senhor, quando deu todas as orientações só Torá, não deu para o meu mal não, Ele deu para o nosso bem. Se você olhar, eu vou ter uma vida sossegada, sem diabetes, sem colesterol alto, sem nada, porque Ele fala lá para não comer gordura ruim e nem sangue. Ele fala. E aí? Mas eu não olho, eu não leio. Tudo tem para minha vida, porque a gente não faz, mas tudo tem para eu ter uma vida feliz. Então pensem bem. O Senhor veio dar a verdadeira interpretação de sua lei, da sua Torá, que é o cumprimento dela, é o amor. Amém. A paz seja convosco. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima, se Ele quiser, se Hashem quiser. Amém.